Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Está escrito o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aqui está dizendo que você não pode acumular riqueza, não é nada disso. Você pode ter teus bens, seu carro, a sua casa, seja o que for, você pode ter. A Bíblia não nega isso. O que está dizendo aqui é que você não pode ter o coração voltado para essas coisas. A casa que você está neste momento, você não pode ter isso como uma habitação, uma fortaleza, algo que é eterno, que você tenha segurança nisso, pois não é. Tudo isso um dia vai se findar, tudo isso um dia vai acabar. Tudo que é matéria, um dia entra em detrimento, um dia se desfaz, porque o tempo, ele age sobre estas coisas, então tudo tem um fim. Então a palavra está dizendo, não ajunteis tesouro na terra. Por que o coração de Deus está dizendo isso para mim e para você nesta noite? Porque Ele sabe que nós não podemos pôr segurança nestas coisas. Só porque eu tenho carro, só porque eu tenho minha casa, eu estou bem, olha eu tranquilão aqui, não preciso de mais nada. Isso não traz salvação, isso não traz contentamento espiritual, isso não traz intimidade com Deus. Não que você não possa ter, eu já disse, pode ter sim, mas não coloque confiança nessas coisas. Confie no Senhor, Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é a nossa provisão para o nosso dia a dia. Por toda a eternidade, lá os tesouros juntados não entrarão em detrimento, não se acabarão, não se passarão, mas sim gerarão frutos por toda a eternidade, de eternidade em eternidade, nunca passará. E como é que eu junto tesouro no reino dos céus? Fazendo a vontade de Deus sobre a face dessa terra. Fazendo a vontade de Deus, andando segundo o coração de Deus, andando segundo a boca de Deus para as nossas vidas sobre a face dessa terra, agradando a Deus, amando ao próximo como a si mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas, cumprindo a palavra de Deus. Eu estarei o quê? Juntando tesouro no reino dos céus, e lá sim desfrutaremos desses tesouros por toda a eternidade. De eternidade em eternidade não terão fim. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Deus conhece o coração do homem. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele enxerga as câmaras secretas do nosso coração, pensamentos íntimos, coisas que só nós e Deus sabemos. Então ele conhece o nosso interior, ele conhece as nossas emoções, ele conhece os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo isso vai se findar, tudo isso vai acabar, mas o reino dos céus não terá fim. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu não sei como é que está a sua vida, o que você tem passado ultimamente. O Senhor conhece muito bem a cada um de nós. Vamos olhar as coisas com olhar de fé. Ainda que não reste esperança, ainda que dizem que não há esperança para o teu problema de saúde, para o teu desemprego, para o teu problema no casamento, na família, ainda que dizem que não há solução, mas o Senhor está dizendo, a boca de Deus está dizendo, o coração de Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, terá luz. E como que eu tenho olho bom? Olhando para as coisas com olhar de fé, olhando diferenciado daquilo que estão dizendo. Não tem jeito,
não tem solução, mas a Bíblia está dizendo que tem solução sim. Porque Deus é abençoador, Deus é galardoador, Deus é aquele que dá a vitória em nome de Jesus. Então olhe para a situação que você está vivendo com os olhos bons, com os olhos da fé, de fé. Então que possamos ter olhar de fé, ainda que o nosso país esteja passando por crise, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que há problema nisso, há problema naquilo, mas possamos olhar com olhar de fé, porque o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos dá a vitória dia a dia em nome de Jesus. Então que possamos descansar em Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, ou você olha com olhar de fé, ou você olha com olhar sem fé. Mas você vai sofrer. Nós sofreremos se olharmos sem fé. Porque Deus morreu em nosso favor na cruz do Calvário, o autor e consumador da nossa fé, e Ele pede que tenhamos fé nele. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu tenho fé no autor e consumador da nossa fé, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu não estou tendo fé num homem qualquer, numa mulher qualquer, numa situação qualquer. Sim, a minha fé está alicerçada, aliançada, aquele que tudo criou. E Ele é Deus, Ele é poderoso para te salvar, Ele é poderoso para me salvar, Ele é poderoso para te dar vitória, para me dar vitória, para que possamos ter uma vida abençoada. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco, e Ele garante a vitória em nome de Jesus. Deus sabe que a qualquer momento podemos partir. Ele sabe quando isso vai acontecer. Nós não sabemos. Este momento normalmente nos pega de surpresa. A morte, ela vem de surpresa, na maioria das vezes. Quando menos esperamos, quando achamos que está tudo bem, acontece algo, um problema de saúde, qualquer coisa, e nos leva deste mundo. A terra vai se passar. A Bíblia diz que eis que haverão novos céus e nova terra. Tudo isso vai acabar. A roupa que eu estou vestindo hoje, daqui a alguns anos não terá mais, ela terá apodrecido. Tudo que é matéria se desfaz, tudo que é matéria acaba. Aquele que está em Cristo Jesus, busque as coisas do céu e não as coisas da terra, porque a nossa vida já está escondida em Cristo, no reino dos céus. Então que eu não fique agarrado nas coisas materiais, nas coisas que vão se passar, pois isso é perda de tempo, isso é a coisa mais louca deste mundo, é ficar agarrado nessas coisas, mas sim, busquemos a face de Deus, busquemos aquilo que é eterno. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo, se Ele faz isso com as aves, que são criaturas de Deus, não fará muito mais a nós? Quem tem mais valor? As aves ou nós que somos feitos conforme a imagem e a semelhança de Deus? Então, com certeza, Ele fará muito mais para nós, porque Ele nos ama. Deus nos criou, feito do barro, do pó da terra, e com suas próprias mãos Ele nos moldou e soprou em nosso nariz o fôlego de vida. É o Espírito que saiu de Deus e veio para nós. O Espírito de Deus que habita no homem. Então, muito mais Ele fará por nós. Então, se Ele faz isso com as aves do céu, fará muito mais a nós. Então, qual é o motivo de eu estar preocupado com isso ou aquilo? Mas descansemos no Senhor, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é provedor.
Deus conhece a necessidade de todos nós. Ele sabe o intuito do nosso coração. Ele sabe os desejos do nosso coração. Ele sabe se está faltando aquilo. Ele sabe que estamos passando por isso, por aquilo. Ele conhece todos os nossos caminhos, porque Ele é um Deus muito poderoso. Então descansemos nesse Senhor. Descansemos no Deus da criação, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque Ele é abençoador. Ele quer cuidar de nós. Mas para que Deus possa cuidar de nós, nós temos que deixar. Temos que ter uma atitude de negar a nós mesmos. Ou seja, negar a nossa vida e viver segundo a palavra de Deus. Viver segundo a vontade de Deus. Andar na dependência do Senhor todos os dias. Não preocupado com as coisas terrenas. Porque tudo isso vai se findar. Tudo isso acabará. Mas que possamos esperar no Senhor.